semana passada, ali pelo nosso irmão Pedro Teixeira, mas para que eu pudesse ter um fio condutor para apresentar a parte que me cabia, portanto eu vou pegar um bocadinho no capítulo para poder então fazer aqui a explicação. A doutrina das penas eternas não surgiu de uma única fonte. Tem suas raízes nas tradições judaicas, influências filosóficas gregas, que se consolidou, e uma interpretação teológica cristã, que se consolidou entre os séculos II e V depois do cristianismo. Allan Kardec dedica o capítulo 6 desta obra, O Céu e Inferno, que estamos a estudar, para demonstrar o declínio desta crença. A doutrina das penas eternas teve a sua função pedagógica, num tempo em que o medo era necessário para controlar um povo de senso moral pouco desenvolvido. Os conceitos de justiça decorrentes das suas gradações e proporções não eram compreensíveis para as pessoas daquela época. Eram povos primitivos, concebiam um Deus à sua imagem, vingativo, violento e autoritário, pois não compreendiam o poder espiritual. Com o progresso moral e espiritual, ao longo dos tempos, os homens passaram a entender as ideias mais sutis e elevadas. As almas encarnadas nos tempos de Jesus eram as mesmas de antes, agora mais amadurecidas por múltiplas existências. Muitos deles ainda não tinham condições, não é? A maioria, para compreender a revelação. Jesus não revelou tudo de forma explícita, pois muitos ainda não estavam prontos para o compreender. Manteve algumas figuras fortes para servir de forma pedagógica, sem contradizer a misericórdia divina. Expressões como o Jena, o fogo eterno, eram figuras de linguagem usadas para impressionar o povo. O ensinamento real de Jesus exaltava o amor, o perdão e a clemência de Deus, incompatíveis com os castigos eternos e sem redenção. O arrependimento sincero é sempre acolhido por Deus. A ideia de penas eternas contraria o Deus clemente e misericordioso que Jesus nos ensinou. Religiões antigas, inclusive a judaica, associavam Deus à guerra, à violência, portanto era um Deus guerreiro. Mesmo após Jesus, práticas como a perseguição de hereges refletiram o mesmo espírito bárbaro, apesar da mensagem de amor do Evangelho. A humanidade é lenta para abandonar velhos hábitos e crenças. A ideia de um Deus cruel ainda persiste em certas formas religiosas, levando muitos ao ceticismo ou outras formas de crença. A doutrina dos pensadores modernos, a crítica dos pensadores modernos e a doutrina espírita têm ajudado a purificar a ideia de Deus, apresentando-o como um Deus de justiça, de bondade e de misericórdia. Kardec, neste capítulo, no tocante ao dogma das penas eternas, vai dizer que o principal argumento invocado a seu favor era que quanto maior o ofendido, maior deve ser a pena. Então, logo ofender a Deus, que é infinito, merece um castigo infinito ou eterno. Kardec, para refutar esta ideia, outrora tomada como verdadeira, vai procurar os pontos frágeis em que se apoiam estes argumentos, partindo das premissas dos próprios atributos de Deus. Portanto, Kardec tinha esta forma de abordar os temas, portanto, buscava, é uma construção filosófica, buscava os argumentos partindo de princípios ou de premissas, ideias, e depois levava-os ao absurdo. Portanto, se essas ideias não tivessem uma razão lógica, tomava-as como absurdas e como não verdadeiras.
e é o que ele aqui vai tentar demonstrar. Portanto, ele partindo das premissas dos atributos de Deus, como sendo único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Então vai dizer que conceber Deus sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Não é? Se ele não for infinito, se não for infinito na sua perfeição, concebe-se um outro ser superior a ele. Para que seja único acima de todos os seres, faz-se necessário que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja de todo infinito. E porque são infinitos os atributos divinos, não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos e Deus perfeito tão pouco. Ou seja, se ele não fosse infinito em todas as perfeições, se houvesse alguma delas que tivesse uma diminuição, que pudesse ser ferida, tocada de alguma maneira, portanto, Deus já não podia ser Deus, portanto, é tão pouco perfeito. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso, poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Portanto, cá está aqui o Kardec, nestes trocadilhos, não é? A fazer estas contradições. Só um ser infinito pode fazer algo infinito. O ser humano, sendo limitado nas suas virtudes, conhecimentos e aptidões, não pode produzir senão coisas limitadas. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um destes atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. E não possuindo a perfeição, deixa de ser Deus. Cá está as contradições que chegam ao absurdo, não é? Que se podem logo compreender como não sendo verdadeiras. Porque não têm a lógica, são destituídas de qualquer lógica. Se Deus é inexorável, aqui inexorável, incompassivo, inclemente, rigoroso, para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão se Ele próprio não perdoasse? Mais uma contradição. Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhe por todo sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda a parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade, não há bondade infinita. A isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus. E o mesmo, o maior culpado, pode receber essa graça. Mas se é misericordioso para o arrependimento antes da morte, também o é para o culpado depois da morte. Porquanto, circunscrita a bondade e misericórdia divinas, teriam limites. E Deus não seria infinitamente bom. A soberana justiça não é impiedosa, nem deixa impune todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo outro equitativamente. Tem que haver equidade. Se não houver equidade, já não há justiça. A equidade é um dos elementos da justiça. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem,
e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, ora, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve persistir para o bem, para os bons sentimentos. E é nesta transformação que ele obtém o perdão, porque muda de atitude. Ao mudar de atitude, ele atende a essa graça. Se, porém, o castigo é irrevogável, esta subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena. Não é? Isto entre nós. E assim haveria mais equidade na justiça humana que na divina. Ora, não pode ser, não é? Portanto, a justiça divina está muito acima dos termos em que nós ainda vemos a justiça como um todo. Se a pena é revogável, inútil será o arrependimento. E o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal. De modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade, nem justiça. Se Deus é omnisciente, sabe, ao criar uma alma, se ela virá a falir. Sabendo-o, cria almas condenadas ao eterno suplício e, nesse caso, deixa de ser bom. Ou seja, estes trocadilhos, estas comparações estão sempre a demonstrar o contrário. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno dele próprio, não é? Porque o inferno está em nós. Deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens está revogado. Ou seja, este juízo, portanto, não tem sentido. Também se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento. A recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Por contrário, não é? Justo é proporcionar a punição à recompensa. Refutação de Kardec. Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas? É uma interrogação que ele coloca. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador, ou ele não seria todo bondade. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que adquirindo não mais o perde. O contrário seria a sua degeneração. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. À medida que vamos evoluindo, portanto, neste processo. Antes, porém, de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de o ser, portanto, nós não fomos criados também imperfeitos. Nós fomos criados como seres simples e ignorantes, não imperfeitos. Simples, ignorantes e perfectíveis. Portanto, porque a imperfeição é a negação da perfeição, não é? Há ali um professor, pegando no prefixo in, certo? In quer dizer negação, não é? Portanto, ou seja, pegando neste aspecto, é preciso ter esta noção. Portanto, nós não fomos criados imperfeitos, fomos criados simples e ignorantes e seres perfectíveis, que adquirindo pela experiência, não é? Pelo conhecimento, vamos fazendo esta nossa caminhada. Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha o mérito de suas obras, a alma pode cair em faltas, que são consequentes à sua natural fraqueza. A punição é antes uma advertência do mal, já praticado, devendo ter por fim conduzi-la ao bom caminho.
Portanto, a punição aqui é para que o espírito tome consciência, ou a alma, não é? Sendo aqui a alma interpretada como o espírito encarnado. É porque tome consciência, não é? Do ato praticado e que possa predispor-se a corrigir. Se a pena fosse irremissível, o desejo de melhorar seria supérfluo. Portanto, se não houvesse remissão da pena, para que melhorar-se, não é? Nem o fim da criação seria alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade e outros à desgraça. Se a alma se arrepende, pode regenerar-se, e podendo regenerar-se, pode aspirar à felicidade. Portanto, pode aspirar à sua perfectibilidade, vai-se aperfeiçoando nas diversas experiências. E Deus seria justo se lhe recusasse os respectivos meios? Sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prémio, deve ser eterna. E o castigo, como um meio de alcançá-la, temporário. Porque o castigo, portanto, é para... O que é que podemos aqui considerar como castigo? É o espírito refratário, portanto, não é? É aquele espírito que está obstinado no mal e que não busca a sua melhora. Portanto, esse espírito é que se coloca em castigo, porque ele é refratário. Deus pretende, não é? A nossa evolução, a nossa perfectibilidade. Se nós nos recusamos, não é? A fazer esse caminho, tornamos-nos espíritos refratários. E ao nos tornarmos espíritos refratários, sofremos as consequências que são automáticas. A noção mais simples da justiça humana prescreve que se não pode castigar perpetuamente, nem se mostra desejoso de praticar o bem. Um último argumento a favor das penas eternas é este. O temor das penas eternas é um freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. É um argumento psicológico e não ético, não é? Podemos convir. Castigos temporários e justos também são temidos, especialmente se forem compreendidos racionalmente. Hoje a crença nas penas eternas não convence nem quem a defende. Muitos pregam o inferno, não é? Mas vivem como se não houvesse punição alguma. Conclusão. A doutrina das penas eternas contradiz a justiça e a bondade infinitas de Deus. Implica que Deus seria implacável, cruel e injusto. Portanto, ou seja, os seus atributos estariam em conflito com os seus atributos. Faz do castigo um fim e não um meio de educação moral e espiritual. Portanto, a pena que é consequência não é uma pena, portanto, porque é uma consequência. A lei divina, ela não é punitiva. Portanto, ela é lei de causa e efeito. Todo o ato tem uma consequência. Portanto, toda a nossa postura tem uma consequência. Portanto, ela é retributiva. Portanto, não é punitiva. Portanto, Deus não é justiceiro. Enfraquece os atributos divinos, como a misericórdia, a bondade e o amor, e conduz ao seguinte dilema final. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, não é? Pois todas estas contradições. Ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Portanto, agora cabe a cada um refletir, não é? Depois desta explanação. Pronto, vamos agora. Espero que tenha esclarecido o tema, que é estes trocadilhos aqui de Kardec, não é? Esta forma didática de buscar as contrariedades, tenha ajudado no esclarecimento e que seja útil a todos o esclarecimento.